Acabou de chegar pra gente o novo F150 Air One Ultra Pro. Eu cheguei a receber a versão Plus nos últimos meses, até o momento que os caras resolveram otimizar o celular com várias novidades que eu achei muito interessantes. Mas tudo isso sem perder a função principal do negócio, que é simplesmente tacar ele no chão com toda a força e a coragem. Com a certificação IP68 e IP69K, faz ele, além de ser resistente a quedas, ser resistente à poeira também. A grande maioria esmagadora das pessoas que procuram um Hugger Phone pra comprar ficou super decepcionada com o Air One Ultra convencional, porque na tentativa de deixar o celular fino, a F150 queimou boa parte da bateria do danado. Agora na versão Pro, que é a versão melhorada, na tentativa de corrigir isso, eles saíram de 5.000 mAh para 7.000 mAh. E por incrível que pareça, ele ainda continua tão fino quanto era. Batendo de 380 a 400 mil pontos no AnTuTu Benchmark, o Air One Ultra Pro é um dos Hugger Phones mais completos que eu já testei até hoje. Tudo começa na telinha boba dele de 120 Hz de taxa de atualização, que você sente que o seu celular vai explodir de tão fluido que ele tá. Uma tela de 6.8 polegadas, que ao invés de ter aquele note bizarro que as empresas costumam usar, tem só essa bolinha aqui, somando ao setup de câmeras flagship da Sony com sensor IMX686 com pouquíssima memória RAM. Você vai até se assustar, apenas 24 GB de memória RAM, cara. Sim, 24 GB de RAM. Eles fazem uma maracutaia bem interessante para chegar a esse valor, botando 12 GB de memória RAM física, DDR4X, e mais 12 GB de memória RAM virtual. Só que a gente precisa ser bem realista também. Não adianta nada o celular ter vários sensores top de linha, como o 686 na câmera traseira, o 616 na câmera frontal de 32 megapixels, se o software de câmera padrão dele é uma porcaria. Por mais que ele tenha o modo Pro, que suporta até 16 segundos de longa exposição, por mais que ele tenha o modo debaixo d'água para você conseguir tirar fotos no momento que você tá mergulhando numa piscina, por exemplo, no final do dia você ainda vai querer saber se aquele celular suporta a Google Câmera. E a boa notícia do vídeo de hoje é que finalmente um Hugger Phone tem o câmera 2 API completo, cara. Sim, completo, com tudo veridinho, para você conseguir utilizar a maioria dos aplicativos avançados de câmera, como a Google Câmera, como Manual Câmera, como a câmera da OnePlus. E usando a Google Câmera Leica como teste, a gente tira a nossa foto, ela demora um pouquinho para processar, só que quando ela processa, saca só as cores disso daqui, saca só a nitidez e a estrutura dessa foto. A gente tira todo o zoom e olha só, mano, Air One Ultra Pro. Então no final, por mais que o resultado da câmera stock possa te decepcionar em algumas questões, é só você apelar pra boa e velha Google Câmera que você vai conseguir umas fotos bizarras. Esse foi o primeiro celular da F150 que eu tive algum tipo de problema, só que ainda assim não foi nenhum problema físico necessariamente, já que no momento que eu peguei ele, eu ativei aqueles 12 GB de memória RAM virtual e ele resolveu virar amigo do zóio e me pegar uma pegadinha. No momento que eu ativei a memória RAM virtual, o celular tinha dado memory leak. Ele não travou, não esquentou, não explodiu, só que ele chegou no momento bizarro de gastar nada mais nada menos do que 8 GB de memória RAM com absolutamente nada relevante aberto, cara. Imagina a ideia de você ter um celular com 12 GB de RAM e ele gastar 8 GB de RAM com nada. Eu reportei essa situação pra marca e a marca me explicou que o aparelho que eu recebi é um aparelho de pré-produção, ou seja, é um aparelho, ele foi produzido e enviado pra mim direto, e que o patch de segurança de janeiro de 2023 ia resolver o problema do memory leak. E adivinha, eles estavam certos e nunca mais eu tive esse problema. 33% da memória RAM usada e o resto tudo disponível. Nas configurações do celular, você acha o F150 Lite. E ativando as duas opções aqui, sempre que você curtir aquela música, os LEDs traseiros do seu celular vão acender. E tem uma parada muito bizarra que esse celular não deixa eu fazer meu vídeo, ele só acende se você aumentar o volume no máximo. Então olha só, eu aumento um pouquinho, ele acende o LED, eu abaixo, ele apaga o LED, mano. Daí você deve estar se perguntando, não ia fazer sentido ele acender o LED com o bagulho desligado, certo? E você tem razão, é só porque eu tô fazendo um vídeo mesmo. E por mais que eu não consiga gravar direito, já que eu tô com muita iluminação aqui, ele pisca as luzes de acordo com as batidas da sua música. É uma parada muito maneira pra um celular tão fino, cara. E falando em espessura, eles finalmente corrigiram o erro da tampa traseira, que não é mais de vidro, agora é de policarbonato, e é nesse momento que você fica sem entender nada. Como assim é bom um celular ter uma tampa traseira de plástico, entre aspas? É que basicamente, o que acontece? Esse celular, ele é um Hugger Phone. O Hugger Phone é um celular que foi feito pra cair, que foi feito pra você jogar ele no chão, pra você jogar ele na água. E quando você faz um celular desse com uma traseira de vidro, você não tá ajudando muito o usuário. Fica mais bonito, mas ao mesmo tempo o celular fica mais frágil. E vai por mim, não ia fazer o mínimo sentido um celular desse cair no chão e ele ficar com a traseira toda trincada. Ia ser bem hipócrita na realidade. Um Hugger Phone feito pra cair, trincando, com a traseira toda destruída. Então justamente por isso, a ideia de utilizar polímero nessa traseira é mais acertada. Só que não, a base do acabamento dele não ficou ruim do nada. Ele ainda continua com aro metálico, com botões metálicos. A única coisa que mudou foi de fato a bendita
bendita traseira. Pra próxima vez que esse negócio cair no chão, você não ficar com tanto medo achando que ele vai se espatifar todo. Batendo 377 mil pontos no AnTuTu Benchmark, uma pontuação muito parecida com um Poco M5, o F150 R1 Ultra é um dos Rugged Phones mais potentes que eu já peguei. Afinal, são 12 GB de memória RAM, 12 GB de memória RAM virtual, o que se você fizer uma ginástica mental dá 24 GB de memória RAM, que é hardware mais do que o suficiente para rodar games, como o clássico Genshin Impact que a galera tanto ama. Até o momento não vi nenhuma queda de quadros, ao menos enquanto eu tô jogando aqui, só que tem aquele fato que no meio do mapa, conforme você vai avançando no game em si, os gráficos vão ficando melhores e vão ficando ainda mais pesados. Como eu não tenho uma conta tão avançada assim porque eu não jogo esse jogo, infelizmente esse é o máximo que eu consigo mostrar pra vocês. Agora que eu troquei a câmera ali, eu vi um micro lag, hein? Mas enfim, esse é o máximo que eu consigo mostrar pra vocês. De todos os celulares que eu já testei, esse foi um dos primeiros celulares que tem mais memória RAM do que deveria. Quando a gente abre aqui a parte de memória RAM, são 12.32 GB de memória RAM física e 11.7 GB de memória RAM virtual. Então, basicamente, sem memória RAM, você não vai ficar nesse celular. Outra coisa que eu não consegui encher também até o momento é a memória interna do celular. São 256 GB. E ele gasta míseros 11 GB dessa memória para memória de sistema. A rolagem numa tela de 120 Hz sempre chama bastante atenção. Principalmente quando você tem um celular com 7.000 mAh de bateria, que no melhor dos usos consegue fazer até 10 horas de tempo de tela. O celular vem com Android 12 com patch de 5 de janeiro e o kernel 5.10, que é nada mais nada menos do que um dos kernels mais atualizados do Android. Eu tô com esse celular desde o período de pré-produção, então basicamente eu vi o esforço da empresa para resolver todos os bugs possíveis. Ele tinha um bug muito escroto de memory leak, quando você abria as informações para ver o que tava rodando em segundo plano no seu celular, ele tava tipo utilizando 7 GB só de sistema, eles resolveram. Então eu posso falar com propriedade que o aparelho tá indo pro mercado sem problemas crônicos. Os LEDs RGB dele são uma função que a gente sempre tem que voltar a falar, porque de certa forma é o que faz o aparelho ser diferente. A gente vive um momento de aparelhos tão idênticos, então a ideia de você ter um LED RGB na traseira do seu celular, que funciona para notificações, que funciona para quando você tá escutando aquele som, de fato é uma parada que traz uma sensação meio inovadora, saca? O design octagonal dele ajuda bastante para aguentar algumas quedas, principalmente porque em cada quina do celular você acha o design octagonal feito com policarbonato, para que quando ele cair de quina, ele não exploda na sua mão. Uma questão que eu acho muito maneira desses aparelhos indestrutíveis é que uma das câmeras dele é literalmente uma câmera para visão noturna acompanhada de 2 infravermelhos. Então, se você quiser enxergar em locais que é meio difícil, digamos que o infravermelho vai enxergar para você. Se você estiver andando de noite, se você precisar fazer um vídeo em algum lugar super escuro, você consegue fazer foto nítida com isso daqui. Então, no resumo, o F150 R1 Pro tem hoje apenas um único ponto negativo, que é o fato que a empresa achou inteligente remover a entrada P2 do celular, por mais que ele seja bem grossinho e tenha espaço. Eu não sei vocês, mas até hoje eu não consigo engolir um celular que não tem entrada P2. Agora, tirando isso, tela 120 Hz impecável, sendo uma das poucas empresas que manda um carregador de até 30 watts direto da caixa. O cabo do negócio é trançado, muito bonito, muita memória RAM, muita memória interna, num cenário onde a grande maioria das Gcans são compatíveis, num software rápido, fluido, num celular com design bem inovador, com certificação militar, a prova de água, a prova de poeira, com literalmente uma câmera de visão noturna. O F150 R1 Ultra é um dos celulares que eu mais curti usar nos últimos tempos. 2 sensores da Sony na traseira, um IMX686 e um IMX350, outro sensor da Sony na câmera frontal, uma IMX616, num celular que vai estar em promoção na descrição. Então, se você quiser aproveitar a promoção, a hora é essa. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o F150 R1 Ultra e eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para alguém. Fui!